Então, vamos começar aqui a gravação da aula de laboratório, certo? Nessa aula de laboratório, na primeira parte, o que a gente vai ver? Nós vamos ver algumas características da linguagem C, que são, sim, meio que particulares da linguagem C. É igual a gente conversou já no passado. Como, C é como se fosse um clássico. Muitas coisas que C fez foram incorporadas por outras linguagens, e hoje, quando você olha outra linguagem, se você sabe outra linguagem, você olha para C e fala assim, não, isso é normal, eu estou acostumado. Mas você está acostumado porque a outra linguagem pegou isso de C, certo? Tem um monte de coisas que várias outras linguagens pegaram de C e por isso você acaba se habituando com isso. Mas foi C que bolou essa pegadinha aí. E aí a gente vai dar uma olhada em algumas coisas disso daí, tá? Acontece quando você lê alguma coisa inspirada nos clássicos. Você lê o clássico, na verdade, depois você lê coisas inspiradas nos. Não, você lê coisas inspiradas no clássico, depois você lê o clássico. Aí você fala, normal, um vampiro aí, um lobisomem, mas no clássico foi quando o cara bolou o conceito de vampiro ou lobisomem e que foi copiado depois. Depois fica meio que trivial, tá? Mas vamos lá. É, O Aruan vai ajudar nessa parte aqui. Nós vamos começar a fazer alguns programas para eu tentar mostrar para vocês algumas características. Vamos chamar. Assim, os programas não têm nenhum propósito específico, tá? A gente vai voltar em breve. A gente vai voltar a falar sobre lógica de programação. Aí a gente volta a brincar um pouquinho de programar coisas e escrever coisas em resolver problemas e estratégias para resolver problemas e tudo mais. Por enquanto, a gente ainda está se habituando com a linguagem C. É inevitável. Se a gente tivesse começado por C, a gente estaria provavelmente se habituando com a linguagem C sem ter programado nada interessante ainda, sem ter falado nada interessante ainda sobre computação, sobre programação, que é uma coisa mais geral, tá? Então vamos lá. Colocar o número. Consegue ver bem a tela, Aruan? Consigo. Tá bom. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, bem simplesinha, é declarar. Vamos fazer aqui. Eu falei que ia fazer um programa sem propósito, mas vamos fazer um programa com propósito aqui. É um programa que ele vai ler um, um N e vai imprimir o fatorial de N, tá? A gente já fez isso, né? Em Python, então é bem simples de fazer. Então, você lembra como é que faz para ler? Leitura? Scanf. Scanf. Agora, Aí você coloca a porcentagem de. uhum. Esse porcentagem D, na verdade, ele é para inteiros, né? Exato. Porcentagem D é a maneira de dizer que, que você vai estar querendo ler um cara que é um inteiro, tá? E aí a gente vai pegar um FAT aqui e a gente vai calcular o fatorial. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai calcular o fatorial, a gente vai calcular o fatorial numa função. A gente já fez isso em Python, certo? Isso aí é uma maneira de você Certo. estruturar o código de tal forma que você vai modularizar o seu código, tá? Criar em função tem várias finalidades. E uma delas é você tornar o código mais legível. Se você coloca as funções corretamente, o código fica mais legível, porque os trechos de códigos ficam pequenos. E aí você consegue. Quanto menor o trecho da função, quanto menor a função, é mais fácil de entender a função. E se ela foi bem feita, com um bom nome, depois você não precisa ter muita dúvida do que acontece. Então, ó, a gente pode pegar aqui e vou chamar a função fatorial de n. E aí depois eu vou imprimir o fatorial de n, tá? Ok. Então, vamos lá. Só que agora o que acontece? Acontece que a gente não tem a função fatorial, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar a função fatorial. Criar a função fatorial. Igual a gente tinha antes, tá? Primeira coisa, você faz isso fora do main. Você tem que criar a função fatorial fora do main. Você pode fazer tanto acima do main quanto abaixo do main. Não faz nenhuma diferença. Fazer abaixo do main tem um negócio que a gente tem que fazer antes. A gente vai fazer das duas formas, fazer acima e fazer abaixo, ok? Tem gente que programa só abaixo do main, tem gente que programa só acima do main. Não faz lá grande diferença. Normalmente você não deveria programar nada aqui. Deveria fazer num outro arquivo. A gente vai ver uma outra aula como é que a gente faz essas coisas em um outro arquivo e aqui no main só tem o main, acabou, certo? Mas a gente vai fazer primeiro aqui em cima. Se a gente vai fazer aqui em cima, a gente vai fazer primeiro, olha,
Quando você está criando uma função, o nome seria, em Python seria algo assim, né? Fatorial n. Concorda? Você lembra? Você chegou a fazer função em Python? Eu cheguei a fazer função. Era assim, né? E aí dois pontos e... É, Sim. Em C, você tem que colocar algumas coisas. Porque C, como a gente viu na aula passada, C precisa de saber coisas para poder preparar o código-fonte, preparar o executável, o código de baixo nível lá. Então, por exemplo, uma coisa que C precisa saber é o tipo das coisas, o tipo das variáveis, certo? E senão ele não dá conta. Python, ele não precisa saber os tipos porque ele é interpretado. C é compilado, ele precisa dos tipos, tá? Sempre que um programa é compilado, ele precisa saber dos tipos. Tem programa que ele não precisa que você diga os tipos porque ele consegue adivinhar. Ele adivinha os tipos que você quer e boa. Mas sem saber os tipos, ele não consegue fazer muita coisa, não. No caso aqui do programa da função fatorial, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que dizer o tipo do n, que é o tipo do parâmetro que eu vou passar, e o tipo do retorno que eu vou dar. Qual vai ser o resultado? Qual é o tipo de resultado que o fatorial dá? O fatorial poderia retornar qualquer outra coisa, mas ele vai retornar um outro inteiro. Então ele recebe um inteiro e retorna um outro inteiro. O tipo do parâmetro eu coloco aqui. Certo? Então eu estou dizendo que o n é o parâmetro. O n é o parâmetro do tipo inteiro. O tipo do retorno eu coloco aqui. Eu estou dizendo que fatorial, então, é uma função que recebe um n inteiro como parâmetro e retorna um inteiro. Tá bom? Aqui está declarado. Isso aqui é a assinatura da função. Agora, eu vou colocar como é que é a função. Vamos implementar ela aqui, sem preguiça? Então, for int f aqui, vou colocar um f só para ser diferente. Começa com 1. For int i, que recebe 1. I menor ou igual a n, i mais mais. Certo? É o lance de como a gente faz como é que a gente faz um forzinho bonitinho em C, tá bom? A gente vai, vamos aproveitar ele depois, eu vou mostrar uma outra coisa que você pode fazer em C que é bem legal. Então aqui eu vou pegar f vezes asterisco i, concorda, Arlan? sim. Sim, né? O f ele é um acumulador, começa com 1 e vai acumulando o fatorial até o i que eu estou chegando ali, né? E aí, por fim, eu dou um return. Eu tenho que dar um return, certo? F, que é a resposta. Beleza? Então ele começa, ele inicializa um acumulador, aí ele faz um laço que vai de 1 até n, certo? Incrementando o i, e aí ele chega, vai acumulando no f e depois ele retorna o valor do f. Esse daqui é o programa fatorial, bonitinho. Eu acho que deve funcionar de boa, de primeira. Estou confiante. Tá lá, sem erros, compilado de primeira, tá bom? Vamos rodar, pode estar errado, né? Vamos lá. P1. Fatorial de 2 é 2. Fatorial de 3 é 6. Fatorial de 4, 24. Fatorial de 8, é esse, eu acho. E aí a gente sabe também, uma coisa que a gente sabe, a gente vai ter que ver mais pra frente, que o fatorial de 20 ele já não faz ideia do que seja e já vira essa bagunça aqui, tá? Tem um motivo para isso, mas por enquanto não interessa. No que nos cabe, até ali o 15, 12, ali a gente consegue calcular o fatorial com o que a gente já sabe, tá bom? Olha só, o que a gente tem dessa parte aqui para levar para casa? Essa aqui é a forma com que você declara uma função para você usar. Então, de novo, olha só. Quando você começa o programa ele tem um fatorial aqui, mas não interessa. Qual é a primeira coisa que é executada quando você roda um programa, Aruan? A primeira coisa que é executada quando você roda um programa, Isso. o main, O main, cara, o main. Você pode ter o que você quiser aqui para cima ou para baixo. Quem vai ser rodado vai ser o main. entendi. Entendeu? Ele vai procurar um main e vai rodar o main, tá? Ok, tá, vamos aproveitar. Alguma dúvida até aqui? Alguma dúvida? Professor, Diga. pô,
O senhor deu int fatorial ali em cima e depois int main. É como se o main fosse uma função? O main é uma função. O main é uma função. E na verdade é uma função como outra qualquer. Se quiser, você poderia chamar o main dentro de outro cara, se quisesse. Não aconselho. É uma péssima ideia. É uma péssima ideia você fazer isso. Mas poderia. O main não passa de uma função. E aí, tipo, o fato dele ser rodado primeiro é porque o nome é main. Exatamente. Se eu colocasse main B, ele não ia ler o main B primeiro. Não. Ah. Ele procura um cara chamado main. Uma outra coisa que a gente já pode ver. Até alertaram, falaram sobre isso numa outra aula. O main pode dar um return. Porque ele é int. Normalmente, cara, sinceramente, eu tenho uma certa preguiça de fazer isso. Eu não costumo colocar o return no main. Porque tem o recomendado não é da return, sim da exit. Mas tudo bem, o return funciona. Mas assim, eu posso dar um return no main. Porque o main é um inteiro, ele retorna um inteiro. E aí ele retorna. É uma maneira assim, é uma maneira do programa retornar alguma coisa para quem chamou o programa, tá? E aí o cara que está lá fora decide o que ele quer fazer com esse retorno aqui. Não é, tipo assim, é ok fazer isso e funciona na maior parte das vezes, mas não é a maneira com que normalmente se faz em Linux, por exemplo. Você teria que fazer um exit aqui para retornar, para acabar o programa, O return deve ser exatamente a mesma coisa, mas bem, sei lá. Mas de qualquer forma, é só para mostrar que o main não passa de uma função. Bem, mais alguma dúvida? Tipo, se você criar mais de uma função, aí ele vai ler primeiro o main, só que aí depois as outras funções eles vão começar, ele vai ler por ordem que você escreveu? Não. Ou tem alguma palavra para poder conseguir? Não, você pode fazer quantas funções você quiser. Nossa querida função bagaça. Você pode fazer quantas funções você quiser, certo? Função bagaça aqui. Ela só vai ser chamada se o main chamar ela. Ele chama o main e faz o que está no main. Acabou o main, acabou o programa. Se você tem uma outra função lá que o main não está usando, já era. Só vai ser usada aquilo que você tiver dentro do main. Que estiver chamando pelo main. Ou você chama o main, que chama outro cara, que chama outro cara, que chama outro cara, que chama outro cara e assim por diante. Entendeu? A gente poderia fazer assim, ó. Péssimo programa, mas vamos imaginar que o bagaço é um programa que não recebe parâmetro e retorna 1. Então, se eu quisesse, eu poderia fazer isso aqui, ó. Em vez de eu inicializar o f com 1, eu inicializo o f com bagaça. Então, ele vai chamar o fatorial para inicializar o f, chama o bagaça, que retorna 1, que coloca no f e aí bola para frente, entendeu? Mas eu só chamei o cara lá porque alguém chegou nele. O main chamou um cara que chamou ele. Se você pegar e colocar aqui alguma coisa aqui, do jeito que está esse programa, se colocar alguma coisa aqui que diz lá, queime a memória do computador, mas se ninguém chamar ele, pode ficar tranquilo que nada vai acontecer, tá bom? Tudo bem? Mais alguma dúvida? Pode, eu tenho uma. Diga. Lá no VS Code, quando eu vou chamar minha função int_main, em vez de colocar esses dois parâmetros, eu consigo colocar void e meu programa roda normalmente. Tá. Porque sim, você tem várias opções. Eu não sei se eu cheguei a mostrar isso em uma aula, que você pode fazer isso, né? Void main. Aliás, tem que ver, eu não sei o que o run code... Rodrigo, você poderia dar uma conferida do que o run codes espera que a pessoa coloque? Porque o run codes ele só aceita um tipo de main. Você pode colocar int main, assim, ó. Você pode colocar desse jeito. Você pode colocar... Você pode combinar, ó. Você pode colocar int e void ali. Pode colocar... Isso muda alguma coisa na hora do meu... Lá no meu é tipo int main void. Int main void, tá bom. Int main void, pode ser. Isso pode ser void main, int argc, blá 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 blá. Várias combinações. Tem diferença entre esses caras. Tem diferença. No momento, a gente não está preparado ainda para essa discussão, tá? Mas tem diferença entre você fazer void main, int main, main void, main int. Tem as suas características ali. Lá para frente a gente vê isso daí. Agora não. Só que eu sei que o run codes ele exige um tipo. Mas se você mandar rodar também e tiver errado, ele vai falar, olha, o main não tá assim. E aí você troca pro main do jeito que ele fala lá e vai funcionar.
pra gente, o que a gente está fazendo agora, ou no caso do Rancudos, não faz nenhuma diferença esses tipos de main que a gente está usando, tá? Bem, mais alguma dúvida? O Pedro também estava perguntando por que ele teria que colocar um return. Porque você tem que retornar alguma coisa, ué. Se você não colocar, se você fizer isso aqui, a função não sabe qual é o resultado. Você tem, E você tem duas variáveis aqui, certo? Vamos supor o seguinte, ó, vamos supor que para calcular eu tenho uma outra variável aqui. Qual variável que é o retorno do fatorial? Qual é a variável que é o resultado do fatorial? Como é que o compilador sabe qual é o resultado do fatorial? Tem um monte de variáveis. Você pode ter um monte de variáveis na função. Ele não vai querer adivinhar. Ah, eu acho que essa daqui foi a que ele usou mais. Parece que ele gosta dessa variável aqui. Não, ele não vai fazer isso. Ele quer que você seja explícito e você diga: o retorno é o F. Lembra? mas ali na main, por exemplo, Ah, para retornar return 0. sim. Aí ela não daria. Não, peraí. O que esse return 0 faria no final? Cara, por isso que eu não coloco. Não faz nada. Por isso que eu não coloco. No main não faz nada. E, de novo, por isso que eu não gosto de começar por C. A gente ficaria gastando muito tempo com essas dúvidas que não tem nem nada a ver com o que a gente precisa saber. O main, o int que está aqui no main faz ele dar um return, esse return não faz nada, e nesse momento não faz nenhuma diferença. Lá para frente a gente vai discutir isso, vai fazer diferença, mas agora não, nenhuma. Tudo bem? Bem, eu vou parar a gravação que acabou ficando um pouco longa para a gente começar outra, tá?